fazendo nosso resumo da aula de hoje. A nossa, nossa terceira aula, e hoje nós iniciamos falando do ministério de Jesus ah, na Galileia. Depois, perdão, falamos de Jesus em Nazaré, foi à sinagoga, usou o livro do profeta Isaías, uma profecia de Isaías 40, falava sobre ele, a vinda dele, o seu ministério, e vemos então Jesus cada vez mais se evidenciando como o Messias prometido, o Filho de Deus. Jesus, ele volta então novamente, ele volta a Galileia, uma passagem rápida. Ele vai ele vai a Cafarnaum e Cafarnaum ele faz ali esse local ali como um, sua casa, né? Seu QG do ministerial. E então nós vimos os, os discípulos os discípulos reunidos. Jesus então vê dois barcos na praia, se retira, prega, manda Pedro lançar a rede, e Pedro então lhe diz: Olha, por causa da tua palavra, nós vamos lançar. Houve uma grande pesca, né, que as redes se arrebentaram, estavam por se arrebentar e chamaram outros barcos para ajudar. Então começamos a ver ali Jesus ensinando a confiarem, né, no poder da palavra de Deus, e assim segue o texto de Marcos, quando Jesus também, pelo poder da palavra dele, ele manda aquele moço se levantar do leito e, e dá o perdão dos pecados. E mais uma vez ele diz: Olha, fiquem sabendo que o Filho do Homem, ele tem a autoridade, né, na terra para perdoar pecados. Vemos os demônios reconhecendo a Jesus como o Messias prometido, e não os judeus e nem os fariseus. Lucas 4, né, e passagem paralela de Mateus 8 e Marcos 1. Ah, Jesus ele se retira para um lugar deserto. A multidão procura Pedro. Pedro fala a Jesus, né, que a multidão queria vê-lo. Jesus disse: Olha, eu vim para pregar o evangelho em todos os lugares. Jesus, então, ele cura ali ele volta novamente à sua casa, provavelmente a casa de Pedro, né? Ali realiza mais um milagre. Jesus chama, Marcos 9 chama Levi, Mateus, e ali Jesus fala sobre o jejum. Ele colhe as espigas num dia de sábado, e ele vai ensinar ali que ele é o Senhor do sábado, né? Que o Senhor, ele fez o sábado para o homem descansar e aprender a exercitar a fé e a confiança e a provisão das mãos de Deus. Ah, e ele vai então ensinar ali que no sábado, sim, é um dia também, né, para se servir a Deus e fazer o bem e curar. Ele cura o homem da mão mirrado, mais uma vez na sinagoga.
retira-se para a praia, uma grande multidão o procura. Jesus chama os 12, ele ora a noite toda, e o que chama atenção é que, além, depois da oração, ainda ele chama Judas, né, o traidor. Precisava do traidor para que o plano de Deus se cumprisse, se desenrolasse. Na sequência, vemos o Sermão da Montanha, 3 capítulos que Jesus fala sobre o caráter do cidadão do reino. Jesus aborda vários assuntos. Ele começa ali com as bem-aventuranças, depois ele fala, né, sobre a relação do discípulo ao mundo, o cumprimento da lei, esmolas, oração, jejum, sobre o entesourar no céu, né, sobre o julgamento temerário, sobre a perseverança na oração, sobre a porta estreita, sobre os falsos profetas e a, a necessidade de se construir a casa com um alicerce firme. Mais uma vez, vemos Jesus em casa e, mais uma vez, um gentil recebendo ali a, a bênção da cura na sua casa. E Jesus já havia predito que os gentios o buscariam. Então, nós vemos ali o, a cura dos leprosos, vemos um centurião, né, com fé na palavra de Jesus para a cura do seu filho, vemos a ressurreição do único filho da viúva de Naim, Jesus falando sobre o seu poder na morte, e falamos que é um tipo também da pessoa sem Cristo, a pessoa morta, e é o poder da palavra que gera vida e restaura a vida. Mais uma vez, a questão da pergunta de João Batista, e Jesus vai falar que de fato ele era o Messias, e Jesus vai usar uma parábola, mostrando ali, né, que os gentios vão entrar primeiro no reino dos céus e não os judeus. Vemos a unção de Jesus na casa de Simão, é uma unção que já prenunciava a morte de Jesus. E vemos ali uma lição muito bonita, né, de Jesus falando para Simão que o que aquela mulher fez, ele deveria ter feito. Não lavou seus pés, não ungiu sua cabeça, não o saudou com ósculo. E falando que aquele que muito é perdoado, muito ama. E vimos ali os companheiros de ministério de Jesus, Lucas 8, mostrando ali que mulheres que foram curadas usavam seus bens para o sustento de Jesus. Vemos o evangelho chegando lá no palácio de Herodes. Mais uma vez, Jesus curando, e ele é acusado ali de fazer uma cura pelo espírito de Beelzebul. Jesus vai explicar que, de fato, não é uma cura pelo espírito de Beelzebul, mas o reino de Deus havia chegado e que o que eles estavam fazendo era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E encerramos falando sobre isso. Para quem Jesus estava falando aquilo? Para os fariseus. Então, um cristão não pode blasfemar contra o Espírito. Então, nós sabemos ali que se tratava de homens religiosos sem Cristo e que negaram de fato que Jesus Cristo era o Messias. Então, o pecado imperdoável se trata de alguém rejeitar Cristo até a morte e morrer sem a salvação. E Jesus disse que aqueles que são deles, eles vão produzir bons frutos, né? A árvore boa vai produzir bons frutos, a árvore má, maus frutos. A boca ia expressar, né, o que estava de fato no coração, um coração regenerado vai exaltar, vai adorar o Senhor, e Jesus vai exemplificar ali
pessoas que não faziam parte do povo escolhido dos judeus, da nação, e que essas pessoas estariam lá no dia da ressurreição do juízo para a vida eterna, né? Falando dos ninivitas, falando da rainha do sul, e Jesus termina ali falando sobre a família dele. Então, essa foi a nossa aula hoje do nosso terceiro encontro.